Eu convido você a prestar muita atenção no que nós vamos estudar hoje, porque certamente quem der ouvidos ao que a palavra de Deus diz e viver de acordo com aquilo que o Senhor ensina, será bem-sucedido na vida aqui na terra e após a morte do corpo, continuará vivendo ao lado do Senhor por toda a eternidade. É isso mesmo. Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. João 6,37, Jesus disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Como é que eu vejo Jesus? Quando eu leio e entendo a palavra que está escrita na Bíblia. Naquela hora eu estou vendo Jesus, porque a palavra que fala ao meu coração é o próprio Jesus. Então, quando eu vejo Jesus, ou seja, quando eu leio a Bíblia, ou ouço a pregação e entendo uma palavra, naquela hora eu estou vendo Jesus. E se eu crer naquela palavra, eu estou crendo nele. E ele me ressuscitará no último dia. Nós vivemos num mundo materialista, e tudo o que nós conseguimos ver é matéria. Mas o ser humano é muito mais do que uma simples matéria. É um ser formado por um corpo, que é matéria, uma alma e um espírito. Está escrito na Bíblia que do pó da terra o corpo do homem foi criado. Isso está em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem então foi feito alma vivente. Mas a Bíblia não diz só isso. Está escrito que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como assim? Observe que Deus é um ser único, mas em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nessa mesma semelhança nós fomos criados, à imagem e semelhança de Deus, ou seja, nós somos cada um individualmente um único ser, que é composto por um corpo, uma alma e um espírito. Então são 3 compondo um ser, assim como Deus. É muito comum nós pensarmos em nós na forma como nós nos vemos no espelho, mas a verdade é que o espelho consegue mostrar apenas a nossa casca, ou seja, o nosso corpo, e não a nossa verdadeira pessoa. Quando eu olho no espelho, eu não vejo o verdadeiro eu vejo o meu corpo, mas não o eu, porque a verdadeira pessoa é a alma vivente. Nós somos o que somos, uma alma, uma personalidade. Nós não somos esse corpo. A alma habita no corpo carnal, que recebeu de Deus o espírito de vida, o fôlego da vida, como está escrito. Mas não podemos confundir alma com espírito. Muita gente faz essa confusão. Quando Deus criou o homem, ele formou um corpo do pó da terra, soprou nele o fôlego da vida, que é o Espírito de Deus que habita em nós, que nos dá vida. Esse Espírito é proveniente de Deus e ele vai voltar para Deus quando o nosso corpo morrer. Mas isso não depende de cor, de raça, de crença, não depende de você obedecer ou não obedecer a Deus, não. O seu espírito sempre vai voltar para Deus. O espírito que habita no nosso corpo, que nos dá a vida, ele voltará a Deus. Mas o espírito não somos nós. Nós somos a alma vivente que habita no corpo, que é a nossa personalidade. Os nossos sentimentos, nossas emoções, o nosso caráter, a personalidade é essa alma vivente. Isso é o que nós somos. E não iremos morrer. Nunca. Pode acreditar nisso. Hoje nós habitamos no mundo material, neste corpo. Mas existe uma outra dimensão, que é o mundo espiritual. E nesse mundo espiritual tem 2 reinos. O reino do mal e o reino de Deus. Quando nós não tivermos mais o nosso corpo, nós seremos então transportados para essa outra dimensão espiritual.
e nós iremos morar lá para sempre. A questão é, de qual lado nós vamos estar? Se na dimensão espiritual existem dois reinos, que é o reino da luz e o reino das trevas, em um deles nós vamos estar. Eu não estou inventando isso, tudo isso está escrito na Bíblia. Mas até mesmo a pessoa que nunca leu a Bíblia, ela sabe com certeza que existe o bem e o mal. Não tem como você negar a existência de Deus e não tem como também você negar que o mal existe. Basta você olhar ao redor, onde quer que você esteja, nós estamos sempre rodeados de coisas boas e ruins. Jesus falou que aqueles que fizerem a vontade de Deus entrarão no reino de Deus. Então, quando nós deixarmos esse corpo, um dia isso vai acontecer, alguns vão antes, outros ficam mais um pouco, mas todos irão. Quando nós deixarmos esse corpo, nós vamos para a dimensão espiritual. Ou vamos estar no reino de Deus, ou no reino das trevas. E Jesus falou que aquele que faz a vontade do Pai, esse vai estar no reino de Deus. E aqueles que recusarem, irão para o tormento eterno. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, vamos ler. Está escrito assim: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, ou dos bodes. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos e os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver. E então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei então respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. E então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, e achando-me enfermo e preso não fostes me ver. E então eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te demos assistência? E então ele lhes responderá: Em verdade eu vos digo que sempre que deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. O nosso tempo aqui na Terra, ele passa muito depressa. E os nossos dias sobre a Terra hão de se acabar. Mas você viverá para sempre. Eu viverei para sempre. Compete a você e a mim hoje escolhermos onde será a nossa próxima morada. Jesus advertiu em Mateus 7,21, dizendo: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não adianta eu ficar aqui falando de Deus, e nem você ficar mencionando que crê em Deus, se não fizermos a vontade do Pai que está nos céus. O que é então que eu tenho que fazer, que você tem que fazer? Jesus falou o que nós temos que fazer. Ele disse: só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
E como é que eu faço a vontade de Deus? O que é que Jesus disse aos que foram convidados para entrar no reino dos céus? Vamos ler de novo. Mateus 25, 35 e 36 diz assim: porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver. Do que Jesus estava falando aqui? Será que ele estava falando que você tem que dar água e comida para quem tem sede e fome? Que tem que hospedar o estrangeiro na sua casa? Dar uma roupa velha, um cobertor para quem não tem com que se cobrir? Será que ele estava falando que você tem que visitar o enfermo e o presidiário? Também. Se você puder fazer tudo isso, ótimo. Mas o que pouca gente entende é que a Bíblia é um livro espiritual. E todas as palavras de Deus, como ele mesmo disse, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então a mensagem de Deus é espiritual. Jesus usava coisas materiais para que todo mundo pudesse entender, mas a mensagem é espiritual. Mas então o que é que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que você precisa dar de comer e beber aos que têm fome. Fome da palavra de Deus, não de comida. Aquelas pessoas que estão despencando na vida porque não conhecem que elas têm direito a todas as bênçãos prometidas a Abraão, pessoas que estão sofrendo porque não aprenderam a fechar a porta para o mal, essas pessoas têm fome de justiça. E você tem que dar a elas essa comida, que é a palavra de Deus. Jesus está dizendo que nós temos que dar o abrigo da palavra ao forasteiro. Ou seja, fazer com que ele seja cercado das promessas de Deus, de modo que ele se abrigue nelas e tenha alento. Nós temos que vestir de fé os que estão andando nu no mundo espiritual, sem proteção alguma. Por esse motivo, estão sendo feitos fantoches na mão do diabo. Nós temos que levar a cura para os que estão enfermos e a libertação aos que estão aprisionados por Satanás e seus demônios. Essa é a vontade de Deus. É isso que ele quer que façamos. Essa foi a ordem de Deus. Mateus 10, capítulo 6, ou melhor, Mateus capítulo 10, versículo 6 ao 8, ele disse: procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, procurai as pessoas que estão aí pelo mundo e não conhecem a palavra de Deus, estão se perdendo por falta de conhecimento. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. No versículo 8 ele disse: curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ele nos deu essa ordem e nos deu também autoridade para em nome dele fazermos a obra. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Anunciai as boas novas. Pregai para ela que ela tem direito à bênção, tem direito à saúde, tem direito à vitória, a ser feliz. E ele disse: quem crê e for batizado vai ser salvo, vai ser liberto, vai herdar a vida eterna. Quem, porém, não crê, já está condenado. E ele disse: os sinais acompanhariam aos que crescem. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Falarão novas línguas, pegarão serpentes, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Agora compete a nós. A autoridade foi dada, a ordem foi dada. Compete a mim, compete a você fazermos a vontade de Deus. E já vimos qual é a vontade de Deus, o que Ele espera que nós façamos. Então, se você deseja passar a eternidade ao lado de Jesus, é preciso assumir o seu papel como um servo, como uma serva de Deus. Caso contrário, quando chegar o grande dia, você vai se decepcionar. Jesus disse: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele. Então, ou nós tomamos a decisão de fazer a vontade do Pai, ou então não adianta ficar falando que cremos em Deus. Porque só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus entrará no reino dos céus, foi o que Jesus disse.
Deus não quer que ninguém se perca, nem mesmo aquelas pessoas que hoje estão sendo usadas pelo diabo para fazer todo tipo de maldade. Até o pior bandido, Deus quer dar oportunidade para ele se converter e ser salvo. E é por isso que o Senhor conta comigo, conta com você e com todos os que creem nele para anunciar as boas novas. Romanos 10, 13 e 14 está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar se não há quem pregue? Deus espera isso de nós. Nós precisamos cada vez mais apregoar a salvação. Porque só pela fé a pessoa se torna apta a tomar posse de tudo que a Bíblia promete. A fé no Filho de Deus, ela nos leva a assumir o nosso lugar e a fazer valer os nossos direitos nele. É pela fé e pelo conhecimento da verdade que nos tornamos vencedores nesse mundo. E o melhor de tudo é saber que o Senhor Jesus nos ressuscitará no último dia. Jesus afirmou isso. João 6,39, ele disse: esta é a vontade do meu Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. E ele fará o que disse, pode ter certeza. Quando essa vida aqui acabar, o que vai acontecer com aqueles que não tiveram seus lugares garantidos no reino de Deus? Mateus 25, 41, Jesus disse: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. De uma coisa você pode ter certeza: brincando, Jesus não estava. Mentir, ele não mente. Assuma o seu papel diante de Deus. Leve a palavra da salvação aos seus vizinhos, parentes, amigos e a todos quanto cruzarem o seu caminho. Não precisa muita coisa. Se você não sabe o que vai fazer, como vai fazer, anote o endereço do nosso site e convide as pessoas para assistir os nossos vídeos. E deixe o resto com Deus, porque o próprio Deus vai se encarregar de convencê-los a deixar o caminho errado e a vir correndo para os braços de Jesus. A você restará apenas colecionar bênçãos, porque o próprio Senhor Jesus, ele afirmou em João 12, 26, está escrito: se alguém me servir, o Pai o honrará. E com certeza ele vai honrar você. Deus te abençoe.